Seja bem-vindo ao canal. Nessa história de um lobisomem, que aterroriza uma vila no interior do Brasil, caçadores desvendam um segredo terrível. A dúvida que compartilho com você, e depois me ajude a responder, é se seria possível o perdão? E no final você responde nos comentários o que você faria nessa situação. A maldição da lua cheia e a saga do lobisomem. Nasci e me criei no interior do Brasil, numa regiãozinha esquecida de Deus e do mundo. A vida por aqui nunca foi fácil, mas a gente se virava com o que tinha. A terra era boa, dava de tudo, e a gente vivia daquilo que plantava e criava. Eu era ainda menino quando ouvi falar pela primeira vez do lobisomem. Meu avô, que era um homem cheio de histórias, contava que a criatura vivia nas matas mais densas, e que só aparecia nas noites de lua cheia. Segundo ele, o lobisomem era um bicho enorme, com pelos que pareciam farpas de aço e dentes afiados como facas. Ele dizia que a besta era amaldiçoada, e que se alimentava de carne humana. Na época, eu não levava muita fé nas histórias do meu avô. Achava que eram apenas histórias para assustar crianças. Mas, com o passar do tempo, comecei a ouvir outros relatos sobre o lobisomem. Pessoas diziam ter visto a criatura pelas redondezas, e algumas até juravam ter sido atacadas. Um dia, um acontecimento terrível abalou a nossa comunidade. Um homem foi encontrado morto no meio da mata, com o corpo dilacerado. A notícia se espalhou como rastilho de pólvora, e todos logo associaram a morte à presença do lobisomem. O medo se instalou na região. As pessoas evitavam sair de casa à noite, e as crianças nem pensar em brincar na rua depois do anoitecer. O clima era de terror e apreensão. Eu também fiquei com medo, mas a curiosidade era maior. Eu queria saber se o lobisomem realmente existia. Comecei a passar as noites em claro, observando a lua cheia e esperando a criatura aparecer. Uma noite, finalmente, eu a vi. Estava escondido atrás de uma árvore, no quintal da minha casa, quando a criatura surgiu no meio da estrada. Era exatamente como meu avô havia descrito, de enorme, com pelos negros e olhos vermelhos como sangue. O lobisomem uivou para a lua, e um calafrio percorreu a minha espinha. Eu estava apavorado, mas não conseguia desviar o olhar. A besta caminhou pela estrada, e eu a segui de forma furtiva. De repente, o lobisomem se virou e me encarou. Seus olhos vermelhos brilhavam na escuridão, e eu senti que a minha hora havia chegado. Mas, para minha surpresa, a criatura não me atacou. Ela apenas me olhou por alguns segundos, e depois voltou a caminhar pela estrada. Eu nunca mais vi o lobisomem, mas nunca esqueci aquela noite. O que eu vi me deixou com muitas perguntas sem resposta. O que era aquela criatura? De onde ela veio? Por que ela não me atacou? Até hoje, eu não sei as respostas para essas perguntas. Mas uma coisa eu sei, o lobisomem existe, e ele está lá fora, nas matas escuras do interior do Brasil. Depois daquele dia, a minha vida nunca mais foi a mesma. O medo do lobisomem me acompanhava aonde eu fosse. Eu não conseguia mais dormir à noite, e vivia com o pressentimento de que a criatura poderia me atacar a qualquer momento. Comecei a evitar sair de casa, e me isolei do mundo. A comunidade também mudou. As pessoas viviam com medo, e as histórias sobre o lobisomem se tornaram cada vez mais frequentes. Um dia, não aguentei mais viver com medo. Decidi que precisava enfrentar o lobisomem. Peguei a minha espingarda e fui para a mata, onde a criatura havia sido vista pela última vez. Passei horas caminhando pela mata, mas não encontrei o lobisomem. Comecei a achar que a criatura era apenas uma invenção da minha mente, um produto do meu medo. Mas, quando eu estava prestes a desistir, ouvi um uivo terrível. O lobisomem estava ali, perto de mim. Eu me virei e vi a criatura. Ela era ainda mais assustadora do que eu me lembrava. Seus olhos vermelhos brilhavam na escuridão, e seus dentes afiados estavam à mostra. Eu levantei a espingarda e mirei no lobisomem. Mas, antes que eu pudesse atirar, a criatura se lançou sobre mim. Eu senti a dor das garras do lobisomem rasgando a minha carne.
O sangue jorrou dos meus ferimentos, e eu caí no chão. O lobisomem estava pronto para me matar, mas naquele exato momento, um tiro ecoou pela mata. A criatura uivou de dor e recuou, levando a pata machucada para o peito. Cambaleando para tentar me levantar, vi a silhueta do meu vizinho, o seu José, surgindo de trás de uma árvore. Ele segurava um rifle na mão e olhava para o lobisomem com um misto de medo e determinação. A besta rosnou para o seu José, mas antes que pudesse atacar novamente, outro tiro foi disparado. Desta vez, a bala acertou o ombro do lobisomem, fazendo a criatura uivar de dor e desaparecer na escuridão da mata. Seu José correu até mim e me ajudou a levantar. Ele me levou para casa, e minha família cuidou dos meus ferimentos. Graças a Deus, as garras do lobisomem não atingiu nenhum órgão vital, e eu sobrevivi ao ataque. A partir daquele dia, o seu José se tornou um herói na nossa comunidade. Ele era o único que tinha coragem de enfrentar o lobisomem, e sua bravura nos deu um pouco de esperança. Mas a paz durou pouco. Poucas semanas depois do ataque a mim, o lobisomem voltou a atacar. Desta vez, a vítima foi o filho do padeiro, um menino de apenas 10 anos. A morte da criança abalou a todos profundamente. A raiva e o medo se apoderaram da comunidade. As pessoas começaram a culpar o seu José por não ter conseguido matar o lobisomem da última vez. Diante da comoção popular, o seu José decidiu tomar uma atitude. Ele reuniu os homens da comunidade e propôs um plano para caçar a criatura. Eles iam esperar a próxima lua cheia e armar uma emboscada para o lobisomem. Eu, apesar de ainda estar me recuperando do ataque, me ofereci para participar da caçada. Não podia ficar de braços cruzados enquanto o lobisomem continuava a aterrorizar a nossa comunidade. Na noite da lua cheia, nos reunimos na mata, perto do local onde o lobisomem havia sido visto pela última vez. Ficamos escondidos por horas, esperando a criatura aparecer. O tempo passava devagar, e a tensão aumentava a cada minuto. O silêncio da mata era às vezes quebrado pelo canto dos grilos e pelo coachar dos sapos. De repente, ouvimos um uivo próximo. O lobisomem estava se aproximando. Meu coração disparou, e o medo voltou a me dominar. A criatura surgiu de trás das árvores, e nós nos preparamos para o ataque. Disparamos os nossos rifles em conjunto, e o barulho dos tiros ecoou pela mata. O lobisomem urrou de dor, mas não caiu. A besta parecia estar enfurecida. Ela avançou em nossa direção com uma velocidade impressionante. Corremos em direções opostas, tentando nos esconder da criatura. Eu corri o mais rápido que pude, mas o lobisomem estava ganhando terreno. De repente, tropecei em uma raiz e caí no chão. Olhei para trás e vi a besta se aproximando, com as presas à mostra. Fechei os olhos, esperando o golpe final. Mas, o golpe nunca veio. Abri os olhos devagar e vi o seu José lutando contra o lobisomem. O rifle do seu José havia caído no chão, e ele lutava contra a criatura com uma faca na mão. A luta era sangrenta e brutal. O seu José era um homem valente, mas o lobisomem era muito mais forte. A besta conseguiu derrubar o seu José no chão e cravou suas garras no peito dele. Um grito de dor escapou da boca do seu José, e eu corri em sua direção. Cheguei perto da luta e disparei o meu rifle contra o lobisomem. A bala acertou a cabeça da criatura, que uivou de dor e soltou o seu José. O lobisomem cambaleou para trás, e por um momento, pensei que a gente tinha conseguido matar a criatura. Mas, a besta se levantou novamente e olhou para mim com olhos cheios de ódio. Eu estava sem munição, e o medo me paralisou. Fechei os olhos, esperando o ataque final. Mas, novamente, o golpe não veio. Quando abri os olhos, vi uma cena inacreditável. O lobisomem estava olhando para a lua cheia, e seu corpo começou a se transformar. Os pelos começaram a recuar, os dentes afiados se retraíram, e a besta monstruosa se transformou em um homem nu, deitado no chão e gemendo. O choque me prendeu congelado. A luz da lua brilhava na pele pálida e suada do homem. Ele parecia vagamente familiar, seu rosto contorcido de dor. Meu olhar disparou entre ele e o seu José ensanguentado, que jazia imóvel ali perto.
Um grito estrangulado escapou da minha garganta. Não podia ser. Isso não podia estar acontecendo. O lobisomem, o monstro que assombrava nossas noites, era um homem? Lentamente, enquanto a percepção se instalava, um tremor de medo se enrolou em minhas entranhas. Esta não era uma criatura mítica. Era alguém da nossa comunidade, alguém que conhecíamos. Lágrimas brotaram nos meus olhos enquanto eu corria em direção ao seu José. Ele não estava respirando. O pânico me dominou enquanto eu pressionava meu ouvido contra seu peito, desejando ouvir um batimento cardíaco, mas havia apenas um silêncio assustador. Um gemido escapou dos lábios do homem transformado. Ele estava tentando rastejar para longe, deixando um rastro de sangue atrás de si. Raiva, quente e primal, surgiu em mim. Este homem, e quem quer que ele fosse, tinha levado seu José, a única pessoa que ousou lutar por nós. Eu me lancei sobre ele, impulsionado pela tristeza e fúria. Mas antes que eu pudesse alcançá-lo, um grito de gelar o sangue rasgou a noite. Era Tiago, o menino que morava ao lado. Ele aparentemente nos seguiu na caçada, atraído por uma mórbida curiosidade. O homem transformado virou a cabeça em direção ao grito, seus olhos brilhando com uma fome feroz que me causou arrepios na espinha. Sem hesitar, ele se levantou e cambaleou em direção ao menino. Em um piscar de olhos, o medo primal que havia sido momentaneamente substituído pela tristeza voltou com força total. Eu não podia deixá-lo machucar outra vida inocente. Com um rugido, enfiei as balas restantes do meu bolso no rifle e mirei no homem transformado. Todos os pensamentos de vingança contra o assassino de seu José desapareceram. Meu único foco era parar a besta antes que ela alcançasse Tiago. O tiro ecoou, ecoando pelas árvores silenciosas. A bala atingiu o homem na perna, fazendo-o cair no chão com outro grito. Ele se contorcia de dor, segurando a perna ferida. Os soluços aterrorizados de Tiago nos alcançaram de dentro da floresta. O tempo parecia se esticar e comprimir. Eu sabia que tinha que chegar até ele antes que o homem se recuperasse. Ignorando os gemidos do homem transformado, corri em direção à fonte dos soluços. O alívio me inundou quando localizei Tiago escondido atrás de um enorme tronco de árvore, seus olhos arregalados de terror. "Fique aqui", gritei, agarrando o braço dele. Corremos, a adrenalina bombando em minhas veias. Pude ouvir os uivos enfurecidos do homem transformado atrás de nós, mas continuamos seguindo em frente. Não paramos de correr até que explodimos na linha de árvores e entramos na estrada de terra familiar que levava de volta à vila. Os primeiros raios do amanhecer estavam pintando o horizonte com listras de laranja e rosa. Exausto, mas vivo, desmoronei na estrada poeirenta com Tiago encolhido ao meu lado. Os eventos horríveis da noite se repetiam em minha mente em uma bagunça confusa. A vila estaria acordando em breve. Tínhamos que contar a eles tudo o que aconteceu. A revelação sobre o lobisomem ser um de nós destruiria a frágil paz da nossa comunidade. Mas era uma verdade que não podíamos ignorar. Enquanto o sol espreitava pelo horizonte, lançando sua luz dourada sobre a vila aninhada no vale abaixo, eu sabia que nossas vidas nunca mais seriam as mesmas. A caçada ao lobisomem nos havia levado a uma verdade arrepiante, que nos forçou a confrontar a escuridão não apenas na mata, mas dentro de nós mesmos. Dias depois do terrível acontecimento, a notícia da morte de seu José e do ataque ao menino Tiago se espalhou pela vila como fogo em palha seca. O pânico se instalou, e as pessoas se trancafiaram em suas casas com medo de uma nova investida do lobisomem. Eu e Tiago, marcados pelo trauma, nos tornamos o centro das atenções. Tínhamos a terrível história para contar, o segredo macabro que mudaria tudo. Reunidos na praça da igreja, com o padre Miguel tentando acalmar os ânimos, narrei tudo o que tínhamos visto na noite da caçada. O silêncio sepulcral que se seguiu à minha narrativa era ensurdecedor. As pessoas olhavam umas para as outras com descrença e medo. A ideia de ter um lobisomem vivendo entre eles era aterrorizante, mas a revelação de que ele se transformava em um homem comum era ainda mais perturbadora. De repente, uma voz trêmula se sobressaiu do meio da multidão. Era Dona Maria, a esposa do padeiro, olhos vermelhos de choro pela morte do filho. "Quem é ele?" ela perguntou, sua voz quebrada.
Quem é o monstro que tirou a vida do meu menino? Ninguém se atreveu a responder. Um pesado silêncio recaiu sobre a praça novamente. A suspeita recaía sobre todos, sobre cada um dos moradores da vila. O medo se transformou em paranoia, e a desconfiança se instalou entre vizinhos e familiares. Eu sabia que precisava fazer algo. Não podíamos viver assim, presos pelo medo e pela suspeita. Tinha que haver uma forma de descobrir a identidade do lobisomem e, quem sabe, encontrar uma cura para a maldição que o afligia. Olhando para o padre Miguel, que me observava com uma expressão preocupada, tomei uma decisão. Precisamos de ajuda, disse eu, minha voz firme apesar do tremor que sentia nas pernas. Ajuda de alguém que saiba lidar com essas coisas. O padre Miguel concordou, pensativo. Ele sugeriu que procurássemos um benzedor, um homem da região conhecido por seus conhecimentos de ervas medicinais e rituais antigos. Talvez ele tivesse alguma pista sobre a maldição do lobisomem e como quebrá-la. Com uma esperança renovada, mas ainda cautelosa, a vila se preparou para a chegada do benzedor. A jornada para desmascarar o lobisomem e trazer paz de volta à nossa comunidade estava apenas começando. A viagem até a cabana do benzedor, em meio às matas distantes, foi longa e árdua. Tiago, ainda abalado pela experiência, agarrava-se a mim como um filhote perdido. O padre Miguel, sempre sereno, tentava manter o clima leve, mas a tensão pairava no ar como o vapor que subia do nosso suor sob o sol escaldante. Finalmente, avistamos a cabana, uma construção simples de madeira coberta com sapé. Um homem alto e magro, com barba grisalha e olhos penetrantes, nos recebeu na soleira. Era o benzedor, conhecido na região como o Seu Juca. Após ouvir atentamente o relato da nossa tragédia, Seu Juca nos mandou sentar em torno de uma mesa rústica coberta com ervas secas e objetos que pareciam ossos de pequenos animais. O cheiro de incenso invadiu o ambiente, criando uma atmosfera mística. A maldição do lobisomem é antiga e poderosa, disse Seu Juca, sua voz grave e pausada. Mas nem tudo está perdido. Há rituais sagrados e ervas especiais que podem ajudar a quebrar a maldição e libertar o homem da besta. Ele explicou que precisaria de tempo para preparar os elementos do ritual e que a cura não seria fácil. O lobisomem precisaria colaborar, e isso seria o maior desafio. Afinal, na forma humana, a criatura não teria lembrança dos atos cometidos como a fera. Dias se passaram enquanto Seu Juca preparava os elementos do ritual. A tensão na vila permanecia alta, mas a esperança de uma solução brotava lentamente. Tiago, aos poucos, ia se recuperando do trauma, e eu tentava acalmar os ânimos fervorosos dos moradores. Na noite da lua cheia, a mesma lua que testemunhou a transformação do lobisomem e a trágica morte de Seu José, nos reunimos novamente na cabana do benzedor. O ar carregava uma energia densa e misteriosa. Seu Juca desenhou símbolos complexos no chão de terra batida com um pó branco feito de ossos moídos. No centro do desenho, colocou um caldeirão borbulhando com uma mistura verde e fumegante. O aroma era pungente e nauseante. Tiago e eu ficamos do lado de fora da cabana, guardados pelo padre Miguel. O medo apertava meu peito, mas a determinação para salvar a nossa comunidade e, quem sabe, até mesmo o próprio lobisomem, era maior. De dentro da cabana, ecoavam cânticos entoados por Seu Juca em uma língua desconhecida. O padre Miguel rezava silenciosamente, e Tiago agarrava-se à minha mão com tanta força que seus dedos ficaram brancos. De repente, um uivo horripilante rompeu o silêncio da noite. Era o lobisomem. A besta havia sido atraída para a cabana, sem saber que ali a aguardava uma chance de libertação. Gritos e sons de luta emanaram do interior da cabana. A tensão era insuportável. Nós, do lado de fora, só podíamos esperar e rezar para que o ritual funcionasse. Após o que pareceu uma eternidade, o barulho cessou. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Então, a porta da cabana se abriu lentamente. Seu Juca saiu cambaleando, o rosto pálido e suado. Acabou, sussurrou ele, com voz rouca. A maldição quebrada. Hesitante, entramos na cabana. No centro do pentagrama, estava um homem inconsciente, o corpo coberto de hematomas e arranhões.
Era o lobisomem, agora humano mais uma vez. A notícia da cura do lobisomem se espalhou rapidamente pela vila. A alegria e o alívio se misturavam com a curiosidade e um certo receio. Quem era o homem amaldiçoado? Dias depois, quando o homem finalmente acordou, a identidade do lobisomem foi revelada. Era Joaquim, o filho tímido do velho fazendeiro da colina. Ninguém jamais desconfiaria dele. Joaquim, tomado pela vergonha e tristeza, confessou ter sido amaldiçoado durante uma caçada na mata fechada há alguns anos. Ele não tinha controle sobre a besta em que se transformava nas noites de lua cheia. A vila precisava decidir o destino de Joaquim. Havia muita raiva e mágoa, especialmente entre a família de Tiago. Mas, graças à intervenção do padre Miguel e ao entendimento de Dona Maria, a mãe de Tiago, prevaleceu a misericórdia. Joaquim ficou sob a custódia de seu Juca, que concordou em ensiná-lo a controlar a maldição. O benzedor acreditava que, com ervas específicas e técnicas meditativas, Joaquim poderia se livrar completamente da transformação. A cura do lobisomem não apagou as cicatrizes deixadas pela tragédia. Seu José nunca voltaria, e a memória de seu sacrifício permaneceria viva na comunidade. Mas, a esperança renascia. A vila aprendeu uma dura lição sobre medo, preconceito e compaixão. Anos se passaram, e a vida na vila retomou um ritmo normal. Joaquim, sob a tutela de seu Juca, nunca mais se transformou. Ele se tornou um eremita, vivendo na cabana do benzedor e ajudando a preparar os remédios fitoterápicos usados na comunidade. Eu e Tiago crescemos, amadurecendo com as marcas daquela noite fatídica. O medo do lobisomem nunca desapareceu completamente, mas se transformou em cautela e respeito pela natureza selvagem que nos cercava. Às vezes, nas noites de lua cheia, eu olhava para o céu, e me lembrava do uivo terrível que ecoou pela mata. Mas agora, esse uivo também me trazia um sentimento de gratidão. Afinal, ele havia sido o catalisador de uma mudança, uma dolorosa jornada que nos ensinou sobre a escuridão que pode residir dentro de nós e a força da compaixão para superá-la.